o nome desse negócio? Eu não sei como falar também. Você veio pro programa de streaming e você não sabe falar o nome do negócio? Mas alguém fala pra ti? Essa parte da pauta era tua, pô. Porra, Apple TV, alguém fala como é que fala, caralho? Eu só leio, não escuto ninguém falando. Não tem propaganda, Dance. Apple TV Plus. Ninguém. Eu não sabia como é que falava Apple TV também. Acho que quando tem o mais é Plus. Então tá. Tá. Isso tu sabe, né, Peter? O mais é Plus. Não, mas ele, tipo assim, eu acho que ele vai trazer mais visibilidade e apoio para alguns esportes menores ou categorias menores, tipo feminino. A Libertadores feminina agora foi transmitida pela DAZN, enfim. A gente entende. Foi transmitida por elas. O Brasileirão daqui a pouco tem outras Série B e tal. Eles têm alguns jogos, né? Eles têm. Que eles passam ao vivo. Ele tem o Brasileirão Série C, por exemplo. É tudo ao vivo. Isso ninguém quer ver. Se o áudio tá difícil. Mas eu acho que talvez os streams vão tirar um pouco esse peso da TV a cabo, ou fazer a TV a cabo trazer opções pra internet também, sabe? Tipo a ESPN faz isso hoje em dia já, a Fox Sports e tal. Aí eu acredito que entra no mesmo dilema que a própria HBO passou durante anos aí, né? Agora veio o HBO Go, ele já é precário, entre aspas, ele já é precário propositalmente, porque ela não quer tirar os assinantes de lá. E agora sim a HBO Go se rendeu e vem aí o serviço deles pela frente. Mas é o mesmo dilema, né? Que ela não queria fazer o streaming para não botar o produto deles lá. E com as concessões, com os direitos, sei lá, que a Globo, que a Band tem, sei lá, pra exibir esses jogos, aí eu tô por fora, tá? Tu me ajuda aí. É o mesmo problema. Pra que eles vão criar, em tese, pra que eles vão criar um serviço de streaming pra passar aquilo que eles passam ao vivo e que funciona até hoje? É um risco que essas empresas vão precisar correr. Eventualmente, eu acho que o momento vai chegar, né? O legal essa parada do esporte, que ela leva a gente para um outro tema, que é essa questão de mercado, né? De grana. Não, do esporte, o meu ponto de vista, assim, é que eu tenho altas esperanças, assim, porque é legal pra caramba quando tu se encarna em algum esporte específico e tal, tu poder assistir pela internet, pelo iPad, buscar informação. Tudo ali é mais acessível, acho que o grande desafio do esporte é a questão do instantâneo. Aí, né? Que eu ia chegar. Porque, tecnologia. Essa é uma coisa que eu acho que a gente nunca vai superar, porque a emoção do esporte é o ao vivo. É muito difícil, né? O problema é o streaming do ao vivo, né? É o delay aí acho que vai emoção. Mas aí eu acho que vai se tu estiver assistindo uma final no streaming, do lado do teu vizinho que tá vendo na televisão, ele vai berrar o gol antes de ti. Se tu fizer isso com o rádio já, né? É assim. O rádio vem antes, né? Se alguém estiver ouvindo o jogo no rádio e o cara vendo o jogo na TV, já dá isso. Se for streaming, então, mais spoiler ainda. do gol. Mas aí a gente vai pro lance da tecnologia. Mas de experiência. Quem diria que a gente lá atrás ia acreditar que o Netflix ia funcionar tão bem, e hoje funciona, que é uma beleza, né? Enfim, então daqui a pouco a gente pode chegar num nível de qualidade também de internet, de sinal e tudo mais, que seja quase que instantâneo aí, o ao vivo, aí pode funcionar muito bem mesmo esses serviços. Talvez os grandes finais, uma Copa do Mundo ou coisa assim, vai ser em televisão, que nem antes, talvez uma coisa mais assim. Mas por experiência de eu ter consumido nos últimos tempos, é perfeito. Tipo desse DAZN aí, que eu falo DAZN. Vou falar assim, pessoal, se não for, né, pau no cu do surto. Mais uma vez também a gente volta para aquilo que a gente falou lá atrás, segmentação. Então, por exemplo, um cara que gosta de ver Liga dos Campeões e não tem acesso à TV ou isso, aquilo, ou até mesmo, às vezes o cara, até, sei lá, no trabalho dele permite que ele bote o negocinho do lado ali, transmite, porque eu acho uma pena que a Liga dos Campeões passa às 3 da tarde, né, cada dia de semana. Quem é que pode assistir? Só a Ana, né? Não trabalha. Eu não trabalho, pessoal. Não, mas o pior é que agora eu vou ter que confirmar a tese dele, porque ano passado passava no esporte interativo pelo Facebook, cara. Eles faziam streaming de graça. Agora, tá e agora de graça, então, aí, porque olha só, a gente tá aqui falando sobre valores e que a HBO vem cara e tal, mas o esporte interativo é mais caro. Nossa, o Premiere é uma quase R$80. O mais triste, o que tira um pouco a minha esperança nos streamings de esporte, é porque eles são bastante inacessíveis agora. Mas aí eu vou falar pra você o seguinte, aí qual é o problema? É caro por causa daquilo que a gente falou. Todas as implicações comerciais que tem nisso. Patrocínio, direito de imagem e tal. Então, assim, é muito difícil fechar. Então, assim, enquanto o mercado também não se ateia a isso, a gente vai ter um serviço de streaming para esporte caro. E isso vai fazer demorar, porque as pessoas não vão pagar e vão ficar consumindo na televisão. E não só caro, Peter. A qualidade é ruim. Não é isso. É porque, assim, ó, é o que o Diogo também tava falando.
O que importa, mais do que qualquer outro, cara, eu acho que o negócio de streaming, assim, é o conteúdo no esporte, sabe? Eu não vou assinar um lugar que tenha só sinuca, apesar que é legal ver que tem, sabe, campeonatos de sinuca. Eu vou assinar onde vai ter os que eu mais quero assistir, seja o... Vamos ver, futebol, vamos falar do que todo mundo conhece. Eu vou assinar uns que tem Série C e o campeonato francês ali, que eu esqueci o nome agora, Ligue Française. Não é Ligue Francesa, mas é Ligue. É isso aí. Tipo, eu vou assinar o que? O que tem Libertadores, o que tem a Champions League, o que tem o Campeonato Brasileiro, a Série A, o que tem talvez a La Liga, que é um dos mais famosos, Premier League, pode ser, beleza? Mas é aqui, ó, alguns principais, sabe? A Copa Sul-Americana, uma Copa das Confederações. E todos esses estão espalhados pelos 4 ventos do esporte streaming, fora os outros esportes, que é NBA, NFL, MLB. Tem o... Qual que é o de boxe, de luta, que é bem famoso? Combate. Então, cada um desses está em um canto. Então, se eu pagasse, sei lá, eu gosto muito de esporte, eu não assisto série. Então eu vou pagar R$70 por mês pra assistir esporte. Não é caro, porque eu não assisto série. Justo. Só que tu vai pagar R$70 pra assistir... Meia dúzia de esportes. Exato. Então acho que essa vai ser a barreira que a gente vai ver se desenvolver aí pra frente. Vamos ver como é que vai se resolver, na verdade. O que parece é que a gente tá aí pra ver a construção de um grande player aí no esporte, né? Provavelmente aquele que crescer primeiro engole os outros, né? Porque provavelmente, se o UFC vai passar nesse, se o campeonato inglês vai passar nesse, vai ser com exclusividade, sabe? A moeda deve ser mais ou menos isso. O que hoje você tem de séries exclusivas nesses players de streaming, no esporte ele vai ser... eu tenho direito de exibição desse. Mas eu já acho que é o contrário, eu já acho que vai ser segmentado. Né? Tu vê, por exemplo, o campeonato inglês sendo não, sabe por quê? Porque, assim, exibido em mais de um serviço de streaming? Porque você lida com muitas entidades, sabe? São países diferentes, entidades diferentes. Vou dar um exemplo, por exemplo, tem Conmebol, que é o órgão que cuida da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Então ele tem as regras dele, do jeito dele. Aí você tem a CBF, tem as regras dela e tudo mais e tal. Aí você vai pro campeonato italiano, cada um tem as suas. Aí tem a Champions League, sabe? Aí tem a UEFA, aí depois já não tem... Enfim, cada campeonato, cada segmento tem ali... É bem complicado, cara. É legal pensar nisso assim, porque quando você para pra pensar, que é o que a gente tá fazendo agora aqui, eu acho que quem tá em casa começa a parar pra pensar, cara, que complicadíssimo que é pra você poder fazer todo esse meio de campo entre todo mundo e cada país, cada lugar tem suas regras e tal. Volto a repetir aquele exemplo que a gente falou, exemplo muito simples, né, que eu acho de entender isso, é a dificuldade que os jogos FIFA e PES têm de ter lá todos os times, exatamente, com uniforme e tudo mais, licenciado e ok e tal. Por quê? Porque você lida com muitos lugares, com muitas entidades, e cada um com as suas regras e tal, e o Brasil, principalmente, que é o país do futebol, mas nem tanto, super burocrático em várias coisas, né, então... E depois tem uma opção que eu achei muito interessante, que é o Watch ESPN, que é o All Sport Club, que tu meio que faz um pacote, sabe? Tu tem uma assinatura que é meio que um pacote. Tu pode assinar alguns planos, por exemplo, tu assina um plano que é só ESPN, todos, ESPN1, ESPN2, tudo que tem na televisão. Ou tu pode assinar outro plano, que é só o esporte interativo, que já vai ter... Mas aí tu assiste o quê? O canal pela internet? Pela internet, tem um Watch... Mas aí tu vai assistir a programação que vai passando no canal, tu assiste no... Então, tem conteúdo ao vivo e reprises, pelo que eu pesquisei. Eu não cheguei a assinar esse, mas esse tem conteúdo ao vivo, reprises, e tem uma videoteca de programas próprios também, alguns fazem. E desse All Sport Club, por exemplo, ele tem um pacote que envolve os dois, que é mais barato que contratar separado. Tem ali uns 10 períodos de desconto. Então daqui a pouco pode surgir outros pacotes assim que viabilizem melhor, sabe? Eu acho que isso aí pode impactar também na maneira como o futebol ou os outros esportes se organizam também. Porque durante muito tempo, até hoje, a gente acompanha a Globo, que é o principal canal, né? Ditando as regras de como que o futebol tem que funcionar. Ou seja, a gente tem a quarta-feira do futebol à noite, e aí o jogo tem que ser às 9h45 da noite por causa da programação da novela. Isso é fato. Acontece, é assim. Em algum momento é até um pouquinho mais tarde, por causa de alguma coisa da programação local. Então, eu acho que essa liberdade também, isso vai acabar fazendo fluir melhor também a própria agenda, né, do esporte em si, né? E dos clubes, dos campeonatos e da organização disso tudo, né?
porque você não tem que ter aquela necessidade de estar naquele lugar, naquele dia, naquele horário e tudo mais. Então pode ser que você pode consumir um bom jogo ali às 7 da noite, se você tem a liberdade para ver nesse horário, ou às 10 da noite, ou às 11, ou sei lá que horário e tal. Enfim, isso pode dar mais liberdade também e organização para os campeonatos. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. Muito bem, a gente falou bastante aqui dos grandes players aí, dos serviços de streaming, principalmente de séries, de filmes, mas antes de tudo isso ainda tem música. E esse é um outro segmento que tem crescido muito no Brasil e no mundo inteiro. O principal jogador dessa parada aí é o Spotify, que é um dos serviços aí que tem crescido cada vez mais em número de assinantes e também no acervo, né? Tem muita coisa, muito conteúdo, mas ele não tá sozinho nessa briga não, apesar de que ele mantém uma distância grande, né? Dos outros players, como o Deezer, o Radio, também o Google Music e outros serviços aí. A Amazon tem um de música. Sim, tem o Prime Music que vem no pacote ali, tem bastante coisa já de conteúdo musical também. O Google Music é grande também. Também. O Google Music, o Deezer e o Spotify. É que a gente, nós aqui do estúdio, a gente tá muito filhote do Spotify, sabe? Mas é legal falar disso porque hoje fala-se muito no Spotify, enfim, mas ainda o endereço que é mais usado para ouvir música ainda é o YouTube, disparado, né? Verdade. O YouTube ainda é o lugar onde as pessoas mais escutam música do que o Spotify. Não na mesma linha, não o YouTube Music, eu tô falando do serviço de streaming do YouTube. Eu falo do YouTube do canal, porque as pessoas vão lá e pegam lá o clipe da fulana e bota pra rodar e deixa rodando as músicas e tal. Eu sou um cara que às vezes consumo música no YouTube, eu acho lá alguma coisa que quero ouvir, e o YouTube tem esse negócio de fazer lá a playlist, né? Apesar que tem muita publicidade, né? Mas, enfim, vai tocando lá algumas coisas do canal que você tá... Assina e assiste Cobra Kai, cara. Chato pra caramba, Cobra Kai mesmo. Assistiu? Não, Tu, tipo, assinou o YouTube? Mano, não assinei. que chatice aquele negócio, cara. Mas tem cara de ser ruim, gente. A propaganda é chata, cara. Tu tá do ouvindo Pro, a né? música e tal, e Cobra Kai, não sei o que, Cobra Kai. Mas não era uma boa ideia. TV Eu não aberta. assisti, não tenho propriedade para dar minha opinião aqui, mas não parecia ser uma boa ideia quando fizeram. Mas não me compraram tanta propaganda e não conseguiram me ganhar nem o interesse de ir lá olhar o que era, sabe? É que nem o Spotify que mete umas propagandas com música gospel, tá ligado? Certeza que ele vê o tipo de usuário. Tipo, a pessoa tá escutando rock e o gratuito tem propaganda, entra certinho. Ou um sertanejo, muito sertanejo. Tu tem razão. Ou um gospel. Já aconteceu comigo assim, eu tava ouvindo lá uma playlist achando o máximo lá, tá ouvindo lá, sei lá, um rock clássico anos 60, 70, e aí no intervalo ele toca 45 segundos de Wesley Safadão. Pô, Eu tenho certeza que aí tu para e pensa, essa música não pode estar nessa playlist, cara, que não tá errado isso. Isso aí é pra te levar até o ponto que tu vai dizer, vou assinar essa merda. Foi acontecer isso comigo. E eu acho que quem escuta gospel deve entrar propaganda de funk, sabe? Tipo, deve ser uma coisa ao contrário. Ou um Rage Against the Machine, sabe? Alguma coisa assim. O interessante desses serviços de streaming de música... O algoritmo da Netflix deve estar sendo usado no Spotify lá, né? Não tá acertando. Não tá acertando nada. O interessante desses serviços a gente tava falando de mercado ainda há pouco, né? E o Spotify é um negócio super sucesso, mas que grana mesmo, verdadeiramente, ele ainda tem dado muito pouco, né? Eu acho que o ano fiscal último que teve foi a primeira vez que ele deu lucro, né? Deu a volta. Efetivamente, né? Até porque é outro mercado, e aí que a gente falava disso de você ser dono das coisas, né? Você ser dono do seu próprio conteúdo. Nesse campo de música é muito mais difícil, né? Porque mesmo com a indústria fonográfica ter mudado muito nos últimos anos, né? Depois que acabou o lance de venda de CDs, de discos e tudo mais, mas ainda os grandes artistas estão nas mãos das grandes gravadoras que ainda detêm os direitos desses caras todos, né? E então, ou seja, você está trabalhando com um negócio que não é seu, você tem que pagar. E tanto que a gente teve movimentos aí, Taylor Swift uma vez ele foi lá e tirou todas as músicas dela do Spotify, depois se arrependeu e voltou, e até porque os valores são muito pequenininhos, né? O valor ali de arrecadação é muito pequeno, assim, tem que ter muito play, né? Para você poder realmente, efetivamente ter uma grana. Para você ter uma ideia, no YouTube,
Music, que é o que paga menos, o Spotify ainda paga razoavelmente bem. Mas para você ter ali, juntar $1, para você ganhar $1 no YouTube Music, você tem que ter em torno de 1.450 plays na sua música para ganhar $1. Você se imagina? É muito play ali para poder... Quem paga melhor